Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a mais um Rota do Sol. E aí, está pronto para o nosso roteiro de todo sábado? Então hoje eu vou levá-lo para fazer um passeio até a Ilha dos Arvoredos. Sabe onde fica? É um dos cartões postais do Guarujá. Fica bem em frente à praia de Pernambuco, a 1,5 km da praia. Mas pouca gente até hoje teve a oportunidade de desembarcar aqui. Então eu vou levá-lo hoje para conhecer as construções curiosas que existem aqui na Ilha dos Arvoredos e contar também a história do engenheiro Fernando Lee, que projetou todos os seus sonhos aqui na ilha. Uma ilha encantada. Era assim que Fernando Lee chamava seu refúgio a menos de 2 quilômetros da costa do Guarujá. Na década de 50, ele ganhou a concessão da Marinha do Brasil para ocupar o lugar até então cercado por paredões de rocha. Engenheiro de profissão, Fernando Lee fez casa, ergueu um farol e construiu muitas obras que à primeira vista são bem estranhas, como uma caixa d'água, que é uma réplica da Apollo 11, ou a adega escavada na rocha, que usa os recursos da própria natureza para refrigerar a bebida. Estamos tentando chegar na adega. Entre a temperatura de dentro da adega e externa, ela varia para menos 8 graus aqui dentro. Todas essas curiosidades e os estudos que foram feitos na Ilha dos Arvoredos para torná-la autossustentável em energia e água potável, e também a história desse personagem visionário que morreu na década de 90, aos 91 anos, você vai conhecer hoje no Rota do Sol. Venha fazer com a gente, então, mais este roteiro do Rota do Sol. Eu vou levá-lo para conhecer a Ilha dos Arvoredos, que, por enquanto, ainda não está aberta à visitação. Distante parece só um rochedo no meio do mar. Assim, da areia, a ilha é vista por todos os frequentadores da praia de Pernambuco, em Guarujá. É muito difícil achar alguém que já tenha tido a chance de ir até lá. Assim como esse casal de turistas de Mato Grosso do Sul, que encontramos por acaso passeando na praia. Nós estivemos lá há alguns anos com o Dr. Fernando Lee. Mas eu tenho sorte, não? Viu? Vocês conheceram o Fernando Lee? Há muitos anos atrás. Sim, nós fomos com ele para lá e vimos o trabalho que ele estava fazendo ecológico, trazendo novas espécies, matando pernilongo com peixinho. Tinha uma adega onde entrava o vento sul e esfriava. Um amigo em comum que nos convidou para ir com ele. Nós saímos lá da Enseada, de barco com ele, e na chegada o pessoal que estava lá soltou um tiro de canhão, bum! Porque Fernando Lee estava chegando. Então ergue a bandeira igual a rainha da Inglaterra e solta o canhão. A gente conheceu pouco, mas ele foi muito simpático, mostrou tudo pra gente, explicava, né? Era já, devia ter quantos anos? Mais de 70. Era fim de década de 70, início de 80. Era muito moderno tudo que ele estava mostrando pra gente. Ele já tinha energia eólica, a gente nunca tinha visto nada daquilo. Então realmente ele era um homem à frente do tempo. A grande dúvida era o que ia acontecer com a ilha pós-Fernando Lee, né? E aconteceu algo muito interessante, porque ele continua o legado e continua fazendo pesquisa. Quer dizer que nada foi em vão daquilo que ele fez há anos e anos atrás. E não foi mesmo em vão. Antes de morrer, aos 91 anos, Fernando Lee quis ter a garantia de que suas pesquisas e estudos de sustentabilidade na ilha iam ser mantidos. Ele criou, então, uma fundação que leva seu nome. Lá está quase tudo do jeito que ele deixou. Nós precisamos tornar a ilha autossustentável e ter condições para abrir para visitação. Por exemplo, atualmente não daria porque nós não temos nem água potável, né? Então a primeira coisa é conseguir dessalinizador. Outra coisa é eliminar a dependência do diesel, né? E ter tudo autossustentável, como o Fernando Lee sonhava.
O engenheiro elétrico Mário Cauano, há 15 anos, foi contratado pela Fundação Fernando Lee, que é mantida pela UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto, e que tem um campus em Guarujá. As pesquisas, portanto, na Ilha dos Arvoredos continuam. Tento recuperar coisas, né, que ele fez e parou de funcionar. Mas lá na ilha que a gente vai saber a história dele, né? Exatamente, lá nós vamos conhecer tudo. O barquinho já está esperando a gente ali. Vamos embora? Para a gente conseguir desembarcar na Ilha dos Arvoredos, nós temos que escolher um dia certo. Isso porque lá não tem praia. A gente entra na ilha por um guindaste. Você vai ver quando a gente chegar lá. 10 minutinhos, mais ou menos, a gente já está lá. Logo já estamos em frente à ilha para a operação curiosa de desembarque. Uma espécie de gaiola içada por um guindaste desce até alcançar o bote para que os passageiros possam entrar. Mar em volta tem 5 metros de profundidade. Pé da pedra aí. Agora é a minha vez. E lá vou eu. Era exatamente assim que os convidados de Fernando Lee desembarcavam na ilha. A engenhoca tem o formato de uma fênix. Foi a saída do engenheiro para permitir o embarque e desembarque na ilha, depois que vários piers foram destruídos pela força das ondas. Posso descer? Pronto. Sem salva. Agora que a gente começa a conhecer as histórias aqui da Ilha dos Arvoredos, olha só. Essa escadinha vai levar a gente até lá em cima. E lá existem muitas construções para contar um pouco da vida do Fernando Lee, dos projetos que ele desenvolveu aqui na Ilha dos Arvoredos. Olha só que coisa para subir aqui na Ilha dos Arvoredos e desembarcar. É uma aventura só para chegar aqui na Ilha dos Arvoredos. Tudo bem? Sobreviveu? Tudo bem? Tudo bom? O Rodrigo é advogado e voluntário aqui na Ilha dos Arvoredos. Ele hoje faz parte do gerenciamento desse lugar, acompanha a manutenção, vê como é feita e sabe contar pra gente também muitas histórias aqui da Ilha dos Arvoredos. A gente já começou com uma aventura para desembarcar, né? Esse guindaste é da época do Fernando Lee já. Toda a construção que existe na ilha é da época do Fernando Lee. A nossa briga hoje é justamente para manter essa construção e manter a ilha como ela foi imaginada por ele. Até nos últimos dias de vida ele esteve aqui nesse lugar, porque ele morreu com 91 anos, né? Em 94, e até os últimos dias ele tentou projetar os sonhos dele aqui na ilha. Até os últimos dias. Nos últimos dias de vida ele ainda estava instalando o que era um gerador de energia eólica. Naquela época ainda com as pás de madeira, e a gente tem aí algumas coisas que ficaram, porque infelizmente passaram muitos anos, né? O equipamento obsoleto. Mas a gente ainda preserva alguma coisa desse equipamento e tem as fotos, alguns vídeos, algumas coisas dele aqui ainda tentando fazer com que esse equipamento funcionasse e efetivamente funcionou. Hoje, infelizmente, não mais, mas a gente tem muita coisa guardada que comprova que isso funcionou. Para a gente entender a história desse lugar, nos anos 50, 60, era uma ilha, um rochedo inabitado. Aí caiu nas graças do Fernando Lee, que era engenheiro elétrico, filho de imigrantes americanos, viu esse lugar e pediu uma concessão da Marinha, porque quis aqui construir uma casa, criar um complexo aqui. Criar um complexo voltado para pesquisas em prol de benefícios à humanidade, né? Porque tudo que tem aqui em cima é voltado para quê? Para que sejam desenvolvidas pesquisas que possam mostrar para o ser humano que é possível viver sem agredir a natureza. Então ele desenvolve e a gente procura desenvolver também pesquisas com geração de energias alternativas e captação de água. Então, desde a década de 40, ele já pensava na produção de energia e na captação de água.
E aí ele ficou preocupado antes de morrer, porque ele não ia deixar herdeiros, para que esse lugar se mantivesse como uma fundação. Ele mesmo criou a fundação antes de morrer, né? Exatamente, ele criou a fundação. No estatuto da fundação já tem as regras da fundação, que já te proíbe fazer várias coisas como a exploração de jogos de azar ou determinados tipos de eventos em cima da ilha, e te obriga a fazer a pesquisa em benefício da humanidade. Por isso que a gente busca parcerias com universidades, com engenheiros, com pesquisadores, tudo para que isso daqui seja o que o Fernando Lee idealizou, um laboratório a céu aberto. E hoje a Fundação Fernando Lee tem parceria com a UNAERP? Hoje é a maior pesquisadora, a maior fomentadora de pesquisa em cima da Ilha dos Arvoredos é a UNAERP, Campus Guarujá e Campus Ribeirão Preto. Vamos lá para cima então, construções que o Fernando Lee ergueu aí. Curioso, tem até um foguete, não tem? Uma réplica de um foguete? Tem uma réplica de um foguete, tem um moinho, tem uma adega, tem muita coisa para a gente conhecer lá em cima. Depois do intervalo, até já! Rota do Sol está hoje na Ilha dos Arvoredos, um rochedo de 36 mil metros quadrados que fica a 1,5 km da praia de Pernambuco, no Guarujá. Pouca gente até hoje teve a oportunidade de conhecer esse lugar, mesmo porque a ilha não é aberta para visitas ainda. Porque é um sonho da Fundação Fernando Lee, que administra a Ilha dos Arvoredos, abrir esse espaço para que as pessoas conheçam a história de quem construiu todas essas coisas aqui na ilha. Na verdade, nós estamos passando por uma passarela, né, Rodrigo? Que circunda toda a Ilha dos Arvoredos e que foi criação do Fernando Lee. Tudo aqui foi ele que projetou? Tudo aqui foi ele que projetou e construiu. Nossa obrigação é manter. As construções estão espalhadas por toda a extensão da ilha. Aqui era seu laboratório de experimentos, onde Fernando Lee desenvolvia e testava projetos principalmente voltados para a geração de água e energia e que poderiam servir de modelo para outros locais ou comunidades. Fernando Lee não media esforços e nem economizava dinheiro quando tinha uma ideia. As experiências de Fernando Lee aqui na Ilha dos Arvoredos tornaram um lugar autossustentável. Esse aqui é só um dos projetos que ele implantou no final dos anos 50. Quando chove, isso aqui vira uma cascata, mas na verdade a água escorre por essas canaletas e através de tubulações ela vem cair aqui, olha, na caixa d'água. Só essa caixa d'água aqui, ela tem mais ou menos 3 metros de profundidade e capacidade para armazenar 35 mil litros de água. Essa é só uma das muitas formas de captação da água da chuva aqui da Ilha dos Arvoredos. Tem capacidade para armazenar 2 milhões de litros de água. Se a gente levar em conta o consumo médio de uma pessoa, daria para abastecer uma pequena cidade de quase 20 mil habitantes por dia. A ilha praticamente toda tem reservatórios de água subterrâneos. No Gramado, por exemplo, a água da chuva escorre pelo solo e é levada para uma espécie de caverna, a caixa d'água. Mas antes passa por camadas de rocha para que a água seja filtrada e se torne potável. Outra de suas paixões eram os experimentos para a utilização de energia alternativa. Daqui a gente já consegue ver uma parte do farol, onde estava desenvolvido o projeto de energia eólica, né? Mais ao fundo aqui a gente tem onde começou o sistema de geração de energia, onde estava o gerador original dele. E aqui, mais à nossa esquerda, a gente tem um dos projetos que é desenvolvido por um dos professores voluntários também, que é o de produção de energia através da variação da maré. Então são alguns dos projetos que a gente mantém e que sustentam a ilha por conta da variação de energia e captação de água. Ali a gente vê o Mário Cauano, que é o que você falou, né? Que veio com a gente no barco, já tomou um banho de mar antes de desembarcar junto com a gente? É, exatamente. Ele já está lá no filho mais novo dele. Ele acabou de defender a tese de doutorado dele, foi aprovado, já é um doutor já. E é uma das paixões da vida.
O estudo da natureza e da produção de energia variável, né? E esse daí é um desafio dele, é conseguir fazer essa energia pela variação das marés. Nós quisemos fazer um gerador para a energia das ondas de forma mais barata possível, que pudesse ser copiado por ilhotas, né? Pescadores, quem vive em ilha ou em costas. Então a gente procurou não usar nada de preço elevado e aproveitar tudo que fosse possível. Como que funciona? Se a gente fizesse um sistema robusto que suportasse tempestade, ficaria extremamente caro. Então nós fizemos um sistema que a gente pode usar e quando vem tempestade a gente recolhe. E ela fica sempre encolhida assim. Aquele sistema de tambores, ele desce até a água, né? E com a variação da maré permite que os tambores subam e desçam. Quando ele sobe e desce, ele movimenta um pistão e esse pistão joga a água dentro de uma roda d'água, dentro daquela mangueira que vocês estão vendo ali. Então essa roda d'água gira um dimmer, joga essa água dentro de um dimmer e esse dimmer produz energia. Em poucas palavras é isso. Tá? Só que aí tem as grandes dificuldades, porque a maré aqui ela pode variar de 1 até 6 metros dentro de um mesmo dia. Então, de repente, o sistema não tem peso suficiente para poder fazer descer e gerar a pressão d'água suficiente. Ou a maré varia muito, sobe muito e joga o sistema para cima e quebra o sistema. Enfim, são várias dificuldades que a natureza aplica durante o dia que a gente tem que apanhar para fazer agora. É um projeto praticamente inédito no Brasil. Existem alguns no mundo que também sofrem essas mesmas dificuldades, na Alemanha parece, na Noruega também tem alguma coisa já em outras escalas, mas no Brasil a gente tem aí a questão de ser um projeto inédito que está sendo desenvolvido aqui, feito por ele, 100% feito por ele, desde o início e com a colaboração dos nossos funcionários. O professor Mário Cauano é apaixonado pelos projetos e experiências deixadas por Fernando Lee como herança na Ilha dos Arvoredos. Para a época dele, foi um visionário extraordinário, um homem que a gente deveria admirar sempre. Sobre a ilha, o professor a considera um lugar único também. Um paraíso, é um lugar que eu gostaria de viver o resto da vida. É pena que nem todo mundo pode entrar aqui, mas que isso aqui é um paraíso, é. No próximo bloco, a gente continua a mostrar as histórias, as ideias de Fernando Lee e as paisagens magníficas de sua ilha encantada. Oi, eu sou Ana Paula, trabalho há muitos anos aqui em Guarujá e o lugar mais bonito, na minha opinião, aqui da cidade é a descida do Morro do Maluf, quando você vê a Praia da Enseada, magnífica. Aquela paisagem para mim sempre me encanta, me emociona e me faz me sentir cada vez mais viva e feliz. E o Rota do Sol da Ilha dos Arvoredos volta já. Arvoredos é uma ilha cheia de beleza a menos de 2 quilômetros da praia de Pernambuco, em Guarujá. Foi entre os anos 50, 60 e 70 o lugar onde morou os sonhos de um engenheiro brasileiro, filho de imigrantes americanos. Fernando Lee recebeu da Marinha Brasileira a ilha para fins científicos por 100 anos. Projetou aqui suas ideias inovadoras na época, projetos para a captação de água e geração de energia alternativa. Depois da morte dele, nos anos 90, a ilha passou a ser administrada pela fundação que leva seu nome e gerenciada pela UNAERP do Guarujá. Em toda a extensão dos pouco mais de 30 mil metros quadrados da Ilha dos Arvoredos estão construções e soluções arquitetônicas curiosas que aproveitam os recursos da natureza para a geração de energia e aproveitamento da água da chuva. Essa aqui é a parte mais alta da Ilha dos Arvoredos. Tem umas construções um tanto estranhas aqui. Tem um farol, que não é mais utilizado, e ali, na verdade, é uma réplica da Apollo 11, mas é uma caixa d'água.
E a gente está sentado no lugar onde também é outra forma de captação da água da chuva, né? Ela passa aqui por essa grama, vai para o subsolo e vai parar numa caixa d'água ali. O sistema de captação é isso que você falou. Chove, ela tem esse sistema de filtragem e através daí ela é coletada pela caixa d'água que também foi feita por ele aqui atrás. O foguete foi uma homenagem que ele recebeu da NASA quando ele foi convidado para assistir o lançamento de um dos foguetes lá na Flórida. E aí ele, em forma de prestar essa homenagem, construiu uma caixa d'água também e chamou outras pessoas, americanos que vieram até aqui, trouxe esse foguete, ele é todo de fibra, e também uma caixa d'água com mais 1.500 litros de água que ele armazena aqui também. O farol tinha o sistema de geração de energia eólica, então tinha as pás de energia eólica aqui, e ele usava o farol para guardar as baterias. Então todo o sistema de energia de bateria e formação de energia eólica concentrava aqui e era distribuído para a ilha. Todas as construções aqui na Ilha dos Arvoredos têm uma história. Essa casa aqui é a casa principal, onde o Fernando Lee passava a maior parte do tempo, trazia os amigos, e a gente percebe que ela foi construída com pedras que ele retirou da ilha. Ele fazia o quê? Dinamitava aqui para aproveitar as pedras na construção dessas obras assim interessantes e estranhas assim para nós? Na verdade, para fazer a construção ele tinha que abrir os caminhos da ilha. A gente já andou por várias passarelas, né? Então essas passarelas tinham que ser abertas na própria rocha. Então, para poder abrir esse caminho, ele tinha que dinamitar ou quebrar a rocha. Então ele aproveitava essa rocha quebrada e usava na construção da casa, na formação do concreto, até para otimizar essa pedra que estava sendo produzida, de certa forma, em cima da ilha e não ter que trazer tudo isso da terra como ele já trazia todo o resto do material, né? Areia, cimento, enfim. Ele era muito rico, né? Porque imagine quantas pessoas não trabalharam aqui para ele, né? E era influente, porque ele conseguiu a concessão da Marinha para administrar essa ilha e desenvolver projetos durante 100 anos. Você sabe que essa é uma das perguntas que a gente fala que a gente mais escuta. Eu acho que ele era mais influente do que rico. A gente tem na história que ele participou de várias agremiações, associações, fundações, mas como profissional ele participou, ele foi presidente de algumas multinacionais, diretor. Mas se você trouxer para os dias de hoje, para trabalhar, para fazer a obra como ele fez, eu acredito sinceramente que não teria dinheiro com o salário de diretoria para fazer tudo isso que ele fez. Então, pelas pessoas que a gente vê que frequentaram, pelos nomes que a gente tem catalogado de pessoas que frequentaram a Ilha dos Arvoredos, eu acho que ele tinha mais influência do que dinheiro. E lógico, muitos funcionários, isso ele realmente tinha. Há muitas construções curiosas aqui na Ilha dos Arvoredos. Essa é mais uma. Esse caminho de pedras leva até uma adega que foi escavada no meio da rocha e utiliza os recursos da própria natureza para refrigerar a bebida aqui dentro. O teto é a própria rocha, né? Então é uma rocha única que ele aproveitou, que é suspensa praticamente, e construiu a estrutura que faz a parte da frente e a lateral fechou e aproveitou como adega. E aí ele construiu os 3 canos que captam o vento sul e aí refrigera aqui dentro e mantém as garrafas de vinho na temperatura ideal para ser consumida. Quatro funcionários se revezam para tomar conta aqui da ilha. Eles dormem, né? Cada um dia sozinho nesse lugar e um deles é o Cícero. Você não tem medo de dormir aqui, Cícero, sozinho? Não tenho medo mesmo. Quantos anos você já trabalha aqui? Olha, 3 anos já, isso. Você fazia o que antes? Eu trabalhava de porteiro, isso. Ser porteiro da ilha é bem melhor? Eu acho, né? Nosso sonho é poder trazer o turista, poder trazer os pesquisadores,
para que as pessoas saibam o que é a Ilha dos Arvoredos, conheçam os projetos que são desenvolvidos aqui, abrir a ilha como uma forma de turismo e uma forma de se fazer os projetos em benefício da humanidade, mostrando que é possível viver sem agredir a natureza. Então, mostrar como se faz a captação de água, como se trata o lixo doméstico, como se faz a energia através da força do sol, da força da maré, da força do vento, e transformar isso daqui num local de passeio, de turismo, de estudos, que é o sonho do Fernando Lee. Por aí? Qual é a dica? Espera. Uma e outra. Tem que correr entre uma e outra, mas tá molhado. Não. Deu tempo? Tá vendo? Pior que só a vez que eu cheguei aqui tava dando raio. Eu até chorei no dia, porque não dava pra gente ir embora. O primeiro dia aqui eu veio trabalhar, como eu não tinha assim, esse conhecimento, né? Então eu fechei as portas, assim, umas 6 para 7 horas da noite. Aí foi até interessante falar isso. De repente deu aquele raio, né? Eu fiquei apavorado dessa hora. Ela não tem mais medo. Agora não tenho mais medo. Eu não. Apareceu o Fernando Lee aí? Nossa, eu inteiro falo com ele. Bom, eu acho que quem morre não vai fazer medo pra ninguém, não. Quem faz medo somos nós mesmos que estamos vivos. São os vivos, né? Isso. É isso aí, ó. Boa definição mesmo, né? Fantasma o quê? Tá cheio de gente viva que atormenta a gente. Essa aqui é a Nina, uma das moradoras aqui da Ilha dos Arvoredos, junto com mais 3 jacus. Eles comem na mão, estão totalmente inteirados aqui com o ambiente. Como é que a cachorrinha veio parar aqui? Ela chegou no galpão, a gente acolheu ela lá e trouxemos ela pra cá. No galpão do outro lado? Isso, em terra. Ui, meu Deus! Vem, Só que a convivência não é muito pacífica aqui, né? Rota do Sol. Oferecimento Óticas X. Seu jeito de ser.